Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, graça e paz a todos. É o pastor Carlos Souza, direto aqui de Portugal. Nós estamos ao vivo. Você já viu aí, eu estou com um convidado especial aqui hoje. Vou colocar ele aqui na tela. Está aí comigo, meu amigo Diego Fernandes, apologeta, um homem de Deus abençoado, está conosco aqui. Vamos discorrer hoje sobre um dos temas mais complexos. Um dos temas mais complexos que nós temos, que é na teologia, que é a questão do dilúvio, se de fato o dilúvio aconteceu ou se o dilúvio não aconteceu. Então hoje o tema é esse tema que eu vou colocar na sua tela aqui. O tema então hoje é este. O dilúvio aconteceu? Qual que é a sua ideia, qual que é a sua visão em relação a este tema? Muito prazer, meu amigo Diego Fernandes, do canal Apologética. Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo aí ao nosso canal. Uma honra ter você aqui, tá bom? Muito boa tarde, pastor Carlos. É um prazer falar com o senhor, falar com a sua audiência. Sinto-me muito honrado de estar na sua presença e na presença dos ilustres irmãos que nos assistem e dos que nos assistirão. É um prazer falar desse assunto que é senequissal na fé cristã. Afinal de contas, está intimamente ligado às verdades bíblicas, né? Aquilo que as escrituras sagradas nos apresentam. Então é um prazer estar aqui com vocês. Uma imensa alegria poder falar da palavra do nosso bom e eterno Deus. Eu já vou te perguntar uma coisa aqui para você, o Diego, em relação ao livro do Gênesis, sobre ali o período do Gênesis capítulo 6. Nós temos ali 3 fases, antediluviano, diluviano e pós-diluviano. Dentro até de escola de teologia, dentro do academicismo teológico, nós encontramos muitas dúvidas. Eu, por exemplo, quando eu era pregador itinerante, para quem não sabe, eu fui pregador, né, itinerante, fui pastor de campo da Assembleia de Deus e tudo, tive um programa em São Paulo, na Rádio Musical 105.7, enfim. Eu me lembro que quando eu era pregador, eu fui atender uma agenda no interior do estado do Tocantins, numa Assembleia de Deus lá. E eu preguei sobre a personalidade de Noé. E eu preguei sobre dilúvio, sobre a arca, aquela coisa e tal. E eu sempre tive um ministério voltado ao ensino e a milagres. Então eu sempre prego e oro por milagres. E Deus tem honrado. E nesse dia Deus curou uma mulher que tinha uma hérnia gigante na barriga. Deus fez muitos milagres nesse culto. Foi um evento muito grande lá. E aí eu preguei sobre Noé e depois eu fui jantar. Quando eu fui jantar, vai vendo a história, Diego. Um dos pastores que estava lá, que era até um advogado, um bacharel em direito, ele conversando comigo no jantar, ele me disse, pastor Carlos, naquela época eu era conhecido como pastor Carlos Galvão, né? Ele dizia, o pastor Galvão, por que só pregou sobre Noé hoje e tal? Só que, pastor, vou confessar para o senhor aqui, eu não acredito na literalidade da arca de Noé, naquela história da arca e tal. Eu não quis procurar desavença, porque eu era ali o convidado, né, da festa, eu estava no jantar e tal, mas aí eu disse, não, tudo bem, irmão, o irmão já orou, o irmão fez teologia, ele falou, sou bacharel em teologia e tal. Então, Diego, para você ver que mesmo os acadêmicos, os estudados, encontram ainda certa dificuldade na interpretação do texto, e eles levam para o lado de uma alegoria, ou de um simbolismo, ou de uma ilustração. Muitos, embora estudem teologia e sejam até da nossa escola pentecostal, eles veem o texto e dizem assim, não, esse texto aqui é só uma alegoria, é só um enfeite, é só uma ilustração, não é real, não é literal. E eu queria perguntar para você, como é que você vê o capítulo 6 do Gênesis, o período antediluviano, diluviano, pós-diluviano, para você, esses textos ali do Gênesis 6 são textos apenas alusivos a uma pseudo-história, né? Alusivos a um acontecimento, entre aspas, algo que não existiu, é só uma história, ou realmente aconteceu, é real? Como é que você enxerga Gênesis 6, o apologista Diego Fernandes? Bom, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta ela é muito pertinente, né, ao nosso momento teológico.
a partir do período chamado de Iluminismo, e ali, mais aproximadamente chegando no século XIX, a teologia ela sofreu uma forte influência do ceticismo, né? Um pouco da história da teologia acabou-se, até voltando um pouco, mais para a nossa atualidade. Eu estava lendo um livro do Dr. Bart Ehrman, na verdade eu estava relendo o livro, né? Eu já li esse livro, e o Dr. Bart Ehrman, ele é muito conhecido, né? Ele é um cético, ele é um ateu, mas ele é um profundo acadêmico nos estudos, especialmente neotestamentários, né? E no livro O que Disse e o que Não Disse Jesus, assim é a tradução em português, ele menciona que perdeu a fé por causa de um argumento, né? Perdeu a fé por causa de um argumento. Ele foi convencido pelo argumento e o fez perder a fé. Então, quando surge essa ideia da teologia liberal, muitas pessoas voltadas pela ideia de intelectualidade, de parecer intelectual, de parecer estar condizente com os supostos argumentos mais fortes, começaram a reinterpretar o texto sagrado, né? E dentro dessa reinterpretação, o Gênesis foi um alvo, foi o núcleo dessa reinterpretação, e muitos atrelaram o Gênesis com todo, e aí colocando especialmente o dilúvio, como sendo um conto da carochinha, um conto mitológico, um conto hipotético, etc. Só que, ao contrário disso, nós precisamos entender primeiro, antes de entrar propriamente na sua pergunta, pastor, eu quero deixar claro primeiro, eu não tenho problema nenhum com argumento, assim, não tenho nenhum problema com argumento, mas a minha fé, ela independe do argumento, ela independe do argumento. O argumento não é a base da minha fé. A base da minha fé é as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, que é um axioma para mim, e a minha experiência pessoal com Deus, que todos os dias Deus mostra para mim a sua grandeza, a sua maravilha, a sua misericórdia, a sua graça. Então, eu independo do argumento. Com isso, eu não quero dizer, eu não estou dizendo que eu não tenho um argumento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, para além do argumento, meta-argumento, a minha experiência com Deus e as escrituras sagradas são o suficiente para mim. Mas, acerca do Gênesis ser apenas um conto literal, isso depõe contra o próprio estilo literário do autor, né? O estilo literário de Gênesis, embora sim use-se figuras de linguagem no Gênesis, mas o estilo primário literário do Gênesis é um estilo histórico, é um estilo literal. Então, o Gênesis é a narrativa da memória, é o texto da memória do povo judeu, é a memória do povo judeu relatada no livro, relatada em Gênesis. Então, sim, Gênesis não tem um estilo literário de poesia hebraica, por exemplo, não tem um estilo de parábola, mas tem um estilo narrativo histórico. O Diego, embora até aparentemente a gente consiga perceber no sentido gramatical, parece que existe uma mudança na perspectiva do autor, mas a gente entende que é literal, né? Sim, essa variação na forma do autor de escrever, ela se dá também pela questão do idioma ser muito arcaico. A inscrição do hebraico, o idioma hebraico na época possuía cerca de 8.000 palavras, né? Há 5 anos atrás dizia-se 7. Eu fiz uma reciclagem recentemente na FAESP e agora acredita-se que eram 8.000 palavras. São poucas as palavras para descrever tamanha grandeza. Imagine o português, que se eu não me engano tem mais de 240 mil palavras. Então, o autor de Gênesis, o autor do Pentateuco, tinha poucas palavras à sua disposição. Mas quando você pega, por exemplo, sobre essa variação, Gênesis no capítulo 6, no versículo 9, você encontra expressões como estas são as gerações de. Essa é uma fórmula muito usada em genealogias históricas, em todo o Antigo Testamento. Então, essa forma, e aí entrando na crítica da forma, indica claramente que o texto é um texto literal. Caso o texto fosse apenas uma metáfora, o texto não faria questão nenhuma de mencionar, por exemplo, as medidas exatas da arca, côvados, portas, por exemplo, o material que foi utilizado, betume, etc. A alegoria não precisa de tantos detalhes de engenharia naval. E por falar em engenharia naval, é um ponto também importante para mais para frente tocarmos. E para culminar isso, para não ser muito prolixo, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando vamos para Mateus capítulo 24, no versículos 37 a 39, Jesus usa a arca de Noé, usa o acontecimento do dilúvio para perfigurar uma realidade maior. Ou seja, se o dilúvio fosse um mito, se a arca noética fosse um mito, fosse apenas uma história da carochinha, Jesus não a usaria como sendo uma história literal, a fim de expressar algo maior em suas próprias palavras. Jesus está contando uma história maior. Então, de modo geral, o autor aos Hebreus, né,
no capítulo 11, no versículo de número 7, ele acrescenta Noé à galeria dos heróis da fé, né, que nós assim teologicamente batizamos, ele coloca Noé entre os heróis da fé. Então, de fato, Noé é um personagem real, é uma história real, e não há muito como questionar. E aí, se nós entrarmos, porque essa pergunta é bíblica, mas por outros meandros, né, meandros históricos, nós vamos ver sim que há é plenamente comportável a literalidade do dilúvio, inclusive com outras ciências. Muito bom, perfeito. E o que é interessante é o seguinte, é que, por exemplo, eu dei aula de teologia em algumas escolas, e aí muitas pessoas, mesmo você ensinando, mesmo você estudando, mostrando a matéria, ou todo um contexto, você indo pela gramática, pelo hebraico, você mostra para a pessoa, e ainda tem gente que tem dúvidas em relação a isso, devido a todos esses espantalhos que são levantados em torno desse tema. Eu queria dizer para você o seguinte, sobre a questão, a gente vai entrar já nas palavras, que eu acho muito bom a gente, de repente, pegar alguns verbos ali, para a gente tentar conjugar aqui, por exemplo, eu acho interessante aquela palavra de Pedro, acho que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6, quando Pedro fala o seguinte, que a terra daquele tempo, da época de Noé, ela foi submersa pelas águas, foi destruída pelas águas. 2 Pedro 3, versículo 6. Pedro explica que a terra daquele tempo foi submersa, foi destruída pelas águas do dilúvio. Não que o planeta tenha sido destruído, não é isso que ele está dizendo, mas que as pessoas, que os povos, aquela geração foi destruída pelas águas do dilúvio. Ou seja, é um tema tão profundo, tão abrangente, que a gente discorre ele no Novo Testamento, né? Jesus fala, o apóstolo Pedro fala, faz menção a essa questão do Antigo Testamento. Na sua visão, o apologista Diego Fernandes, que se dá esse obstáculo para interpretar o Gênesis 6 como literal? Eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender como literal, inclusive a história da criação, por exemplo, né? Gênesis capítulo 1, 2 e 3 e assim por diante. Parece que algumas pessoas interpretam como literal aquilo que elas querem, né, Diego? E outras não, né? Bem isso, é falta de critério, né? É falta de critério, por exemplo. Tem pessoa que ela acredita em Jesus, ela pelo menos diz, professa ser cristã, mas não acredita nas palavras de Jesus. Então, qual é o critério que essa pessoa tem, né? Se torna inconcluente. Como que você crê em Jesus, mas você não crê nas palavras de Jesus? Por exemplo, se você não crê no relato da criação, como que você entende Jesus ter dito que no princípio Deus os fez macho e fêmea? Se você pegar o livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus Cristo relembra quando Deus fala para Adão, né? É osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e iniciar sua mulher, e ambos serão uma só carne, né? Esse é o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 9. Então, se o texto de Gênesis fosse apenas uma mitologia, um conto da carochinha, o próprio Jesus Cristo seria um mentiroso, porque ele está citando como literal histórias que são ficcionárias, histórias que são mentirosas. Agora, e assim, você vê pela história que o pastor contou, foi pregar em uma igreja, né? E uma pessoa bacharel em teologia disse que não acredita no relato de Gênesis, né? Essa teologia liberal, ela se empreitou no seio da igreja, ela está empreitada, tem muito teólogo, pastor, que não é só de gabinete, que é de campo também, mas que está com essas ideias fomentadas na cabeça, né? E aí nós precisamos, quando eu falo nós, a academia, os teólogos mais conservadores, precisam fazer uma contra-reforma teológica, fazer um contraponto para deslavar, né? Reconfigurar para aquilo que era o início da caminhada teológica, né? Então tem essa configuração, essa espécie de lavagem cerebral que foi feita, que se você não acreditar assim, você não é acadêmico, você não é intelectual, você não é inteligente, você é um mero fundamentalista, fanático, religioso, então vai se rotulando, e as pessoas, para fugir dessa rotulação, acabam cedendo, acabam abrindo mão. Hoje, na academia, é muito difícil você produzir material cristão e as revistas publicarem certas confessionais. É muito difícil. Há um empecilho, as portas
tendem a se fechar, né? E aí nós precisamos cada vez mais estudar, cada vez mais pesquisar, nos levantar para fazer esse contraponto com cada vez mais qualidade. Tem irmãos na fé que não podem dizer a sua fé. Não podem dizer a sua fé porque perdem trabalho, perdem citações, perdem turma. E, infelizmente, a academia tem cada vez mais, não a academia, né? Mas alguns acadêmicos têm cada vez mais cortado a produção acadêmica cristã, a produção acadêmica de qualidade. Então, nós precisamos, especialmente nas nossas editoras confessionais, produzir mais materiais de apologética, produzir mais materiais explicativos e desconstruir essa ideia de que crer na Bíblia é ser ignorante, que, aliás, isso é uma contradição histórica, né? Isso é algo anacrônico. Porque quando você pega as escolas, por exemplo, aqui no Brasil, muitas das pessoas que são alfabetizadas foram alfabetizadas pelas escolas bíblicas dominicais mantidas por igrejas. A própria ciência desenvolve, se você tem, por exemplo, Isaac Newton, que foi o maior cientista que já pisou na Terra, ele escreveu mais sobre teologia, ele escreveu mais sobre Bíblia do que sobre ciência. Ele era não só um teísta, ele era um teísta cristão praticante. Então, não há contradição nenhuma, meu irmão, em você ser cristão, em você crer na literalidade da Bíblia e você ser um acadêmico. Agora, às vezes, pastor, sabe qual que é o problema? Muitas vezes, dentro da nossa própria seara, as pessoas, elas tendem a julgar a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, porque você busca o academicismo, né? Muitas vezes as pessoas usam de maneira errada textos fora do contexto. A letra mata, porque você busca algo mais a nível de conhecimento, e muitas vezes, dentro da nossa própria seara, isso também precisa ser educado, nas nossas EBDs, isso precisa ser falado, que buscar o conhecimento não significa ser formalista. Muito pelo contrário, é ter maturidade e equilíbrio para viver a espiritualidade, ou seja, para viver a chama do espírito junto com a ativação mental. Ô Diego, parece que quando o acadêmico ele se posiciona dando ênfase à literalidade do texto bíblico, seja em Gênesis ou em qualquer outro texto que existe uma pseudagem de que não é literal, de que não é história, mas que é um mito, uma construção, parece que quando você desemboca numa ideia de que, olha, esse texto não é literal, e aí usa-se as argumentações de espantalho, se levanta paredes em relação ao texto, etc. e tal, parece que você não pega o hype quando você diz que é literal. Parece que você vai navegando contra a maré, você nada contra a correnteza. Nesse sentido, hoje, dentro do academicismo teológico, parece que quando você se levanta e fala, olha, eu defendo que esse texto aqui é literal, como, por exemplo, o texto que nós estamos discutindo hoje, que é do Gênesis capítulo 6, sobre a questão do dilúvio, se ele aconteceu literalmente ou não. Nós acreditamos que o dilúvio aconteceu literalmente, estamos aqui expondo o nosso pensamento bíblico, teológico e a visão acadêmica sobre o assunto. Sabe o que é interessante, apologeta Diego Fernandes? É que quando você entra dentro do campo filosófico, teológico, do academicismo teológico, não tem como você falar do dilúvio, por exemplo, e não dissecar sobre a de Gênese e de Literam, que era o conceito defendido por Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona, dentro da filosofia teológica, do academicismo teológico, ele defendia que, em um dos seus livros que ele escreveu, que é A Cidade de Deus, ele defendia o seguinte, que o Gênesis ele era literal, o Gênesis era literal, a criação do homem, a criação da mulher, céu, terra, a serpente que estava lá, a embarcação feita por Noé, a sua arca, Noé, enfim. Então, para Agostinho de Hipona, que, poxa vida, é um super acadêmico, né? Ele está na prateleira de cima, dentro desse conceito de teologia, de academicismo, de filosofia. Então, Agostinho defendia que realmente Gênesis é literal. Ele faz, inclusive, há um paralelo entre a arca e a igreja, né? E o que é interessante é o seguinte, por que os acadêmicos hoje não querem se debruçar, não querem dizer, olha, realmente é literal? Porque parece que você não é hypado quando você fala que é literal, não é isso? Parece que você torna-se desmerecido, sem respeito dentro da teologia, ou é impressão minha, parece que tem gente que está pegando a fila só para dizer que esse texto aí não é literal.
Esse texto aí é só figurativo, é alegórico, é um mito, é só uma historinha. Parece que é interessante você dizer hoje que não é literal. É ou não é? Ou é impressão minha? Não, o senhor está certinho, é isso mesmo. Inclusive aqui no Brasil, a maior academia de letras, filosofia e teologia que nós temos no Brasil, para você se associar a ela e crer na literalidade do Gênesis, por exemplo, é algo inconcluso. Você não consegue se associar à maior academia brasileira de teologia, letras e filosofia se você crer na literalidade do Gênesis. Isso é apenas um absurdo, porque está cerceando o debate. Nesse caso, então, o Agostinho de Hipona ficaria de fora. Nesse caso, por exemplo, o Origem de Alexandria ficaria de fora. Você perderia, por exemplo, do Tertuliano, por exemplo, nessa situação. Quer dizer, é um absurdo esse obstáculo que foi colocado. Por exemplo, você só é um acadêmico se você declinar em dizer que Gênesis é literal. Ou seja, você tem que declinar em dizer que Gênesis é literal para agradar a academia que está aí. Quer dizer, é um absurdo, não, Diego? Então, e justamente deveria ser o contrário. A academia justamente deveria ser o espaço onde a pesquisa e o debate é fomentado, onde ponto e contraponto, tese e antitese são ouvidas dos dois lados. Justamente essa deveria ser a primícia da academia, né? Mas quando você vai para a Academia Brasileira de Teologia, Letras e Filosofia, pelo menos a maior, aqui no nosso país, você não é bem-vindo se você acreditar, por exemplo, na literalidade do Gênesis. Então, desconsidera toda a sua produção acadêmica, todo o seu conhecimento, toda a sua formação, tudo que você produziu para a comunidade é desconsiderado, simplesmente pelo fato de você crer na literalidade do Gênesis. E aí, como o senhor bem pontuou, por exemplo, Agostinho está para a teologia, como Aristóteles está para a filosofia. Nós podemos dividir a filosofia em filósofos pré- e pós-socráticos, a mesma coisa a teologia, pré- e pós-agostinianos. E você imagina você pegar um Agostinho, você trabalhou os pais da igreja, né? Justino. Desculpa te interromper, mas eu preciso entrar aqui para abrir um. E a gente tem bem menos manuscritos sobre esses filósofos do que o manuscritos cristãos, por exemplo, do Novo Testamento, que é bem mais robusto, mais de 5.000, quase 6.000. Quer dizer, os caras, academicamente falando, acreditam em filósofos como Aristóteles, por exemplo, e tantos outros que têm bem menos documento para comprovar que de fato ele existiu, do que, por exemplo, Jesus, por exemplo, né? Quer dizer, o cara consegue acreditar que alguém existiu, porque se estabeleceu uma meta na academia que esse cara existiu, só que não tem muitos manuscritos sobre esse assunto, tem pouquíssimos manuscritos que provam que de fato o cara existiu, mas só que o conceito acadêmico é que é legal, é que é bacana, é que você vai ganhar hype, e então fala que o Gênesis não é literal. É complicado esse conceito, né, do que é verdade e do que é mito, dentro do contexto acadêmico, o Diego. Com certeza, com certeza. Como você bem mencionou, né? Você pegaria homens da patrística, né? Como Irineu de Lyon, como o próprio bispo de Hermina Policarpo, por exemplo, e você pega também os mais recentes do período da Reforma ali, o próprio João Calvino, o próprio Armínio, o próprio Felipe Melarrone, todos estariam fora. Zwinglio, Lutero, João Hus. Eles é acadêmico, Beza, né? Ninguém é acadêmico, nem o deles são acadêmicos. É engraçado, os caras viviam no tempo da pena e papel e os caras não são acadêmicos. Acadêmico é hoje quem senta na frente do computador e tem aí o IA para ajudar o cara a escrever um texto e assim por diante. É um absurdo. Vamos aqui para o texto bíblico, para a gente. Porque está interessante o assunto. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta e você continua aí, está muito bom o nosso papo. O que você acha das civilizações do mundo antigo que acreditavam em um dilúvio? Eu fiz um levantamento não recente, mas volta lá do ano 2000 e pouco e tal, e naquela época eu tinha feito o levantamento, eram de 250 civilizações. Aí agora eu fiz um novo levantamento, claro, dentro do contexto do academicismo, a gente não vai pecar aqui em relação a isso, mas a academia concorda que existem mais de 500 civilizações do mundo antigo e para cada uma delas tem um dilúvio. Vou só dar um exemplo aqui rápido para você poder entrar aí e dissecar esse assunto. Por exemplo, as civilizações do mundo antigo que tinham ou que tiveram um dilúvio são mais de 500 hoje catalogadas. Por exemplo, na Mesopotâmia, você tem muita gente ali que acredita num dilúvio. Dentro da própria epopeia do Gilgamesh, por exemplo, Babilônia,
acredita, né? Você tem o mito de Atarrázes, por exemplo, que é Acádia, é bem antigo, os caras tinham lá um dilúvio. Aí você vem para a Grécia Antiga também tinha lá o mito de Deucalião e Pirra, que tinha também um dilúvio. Aí você vai indo, né? Você tem, por exemplo, na Índia, dentro do contexto do hinduísmo, o mito de Manu. É porque assim, eu estou falando aqui, dentro do contexto do academicismo, são mais de 500 civilizações que acreditam num dilúvio pessoal, territorial, geográfico ali na sua região. E tanto os acadianos, povos mesopotâmios antigos, tanto os povos indianos, os chineses e por aí vai, mesopotâmico, também na própria América, na Mesoamérica, por exemplo, aqui na região do Brasil, na América do Sul, você tem os maias e os astecas que também tinham também a ideia de um dilúvio. Quer dizer, só que para essa gente ali não era um mito, era algo real que aconteceu. Então, qual que é a dificuldade de você perceber, puxa vida, está catalogada, a gente tem comprovação científica e histórica de que mais de 500 civilizações do mundo antigo, para cada uma delas tem um dilúvio. E qual é a dificuldade de atestar e dizer isso foi literal? Porque não é possível que povos distintos, estou falando aqui depois de Pangeia, estou falando aqui depois das distribuições das placas continentais, né? Estou falando aqui de gente que o chinês lá na China, o cara aqui na Mesoamérica, a maias, astecas, hindus, os caras lá na Índia. Quer dizer, qual a probabilidade de não ter existido um dilúvio literal? Explica pra gente, Diego, com tanta prova e documento. A probabilidade é zero, né? Várias civilizações, como você bem citou, por exemplo, em uma delas eu destaco os sumérios, né? Os sumérios, eles relatam que são conhecidos como o primeiro povo, né? A primeira civilização. Os sumérios relatam que são os sobreviventes da grande enchente ou do grande dilúvio, né? Então, no berço perdão, detalhe, os mais antigos relatam, inclusive, que saíram do jardim, depois do jardim eles contam que teve a inundação, e contam até sobre a arca. Quer dizer, qual a probabilidade disso ser mentira, ser só um mito, ser só uma história de carochinha, como disse você? Probabilidade é zero, que é muita gente atestando que teve uma inundação, que teve um dilúvio, né, o Diego Fernandes? É isso mesmo, é isso mesmo. Então você vê que a probabilidade desse engano é zero. O dilúvio, né, bem como outras narrativas bíblicas, outras histórias bíblicas, elas são compartilhadas por outros povos a partir de outras memórias, ou seja, é o mesmo evento relatado a partir de prismas diferentes, o que só colabora com a narrativa bíblica, mostra que outros povos viveram aquelas experiências e apenas relataram de maneira diferente. No caso do dilúvio, por exemplo, a Arca Noélica, ela é a única que comprovadamente atende, pelo menos hoje, claro, a modernidade, nós já evoluímos muito, mas ela atende às necessidades navais, de uma navegação naval. Então, assim, é algo formidável, né? Inclusive, já foram projetados navios nos moldes do projeto da Arca, né? Quer dizer, o arquiteto ali, o engenheiro naval ali era um camarada sensacional, porque mesmo na modernidade, né, já foi, sim, elaborados navios com as dimensões da Arca. Quer dizer, o engenheiro dali, cara, era alguém que fez faculdade naval, faculdade de engenharia naval no período arcaico. Então, sim, o texto ele é literal. Outras culturas relatam a partir de outros prismas, muitas vezes a partir de outra teologia, mas o fato o evento é um evento real. Não há como negar isso. Sensacional, sensacional. Não, agora tá me ouvindo? Perfeito. Maravilha, não. Sensacional, perfeito. É quase que você vê que é um sentido de ignomia terrível, né? Você não declinar de uma ideia só porque é bonitinho você tá com seus pares acadêmicos, que parece que tocam música e você dança quando você fala que não é literal. E aí tem um montão de gente jovem, inclusive cristãs, que frequentam universidades, etc. e tal, que estão pegando essa ideia, essa pseudagem, essa construção liberal,
inclusive aqui onde eu vivo, em Portugal, aqui na França, Espanha, Alemanha, Europa como um todo, tem muito essa questão de um liberalismo teológico que é ensinado aqui, que é algo assustador. E não é fácil. E o meu medo é que isso esteja entrando dentro das igrejas evangélicas no Brasil, como entrou na igreja norte-americana, e é uma loucura isso aqui. Então você olhar para um texto e só porque é legal, lá o professor, lá na academia, ensina que aquilo ali é só um mito, é só uma história, uma alegoria, aí você traz isso para a igreja, daqui a pouco isso começa a ser disseminado. E eu acho que o melhor caminho é o que os nossos pais na fé faziam, né? É você ir para a oração, você buscar a graça de Deus, do Espírito Santo, e você pregar como todo mundo prega. Ainda bem que existem pastores, acadêmicos e teólogos que se declinam sobre o texto, que se debruçam sobre o texto para estudá-lo de maneira literal. Ô, Diego, eu vou pegar aqui algumas palavrinhas aqui para a gente poder examinar. Não sei se você está com a Bíblia aí do Antigo Testamento em grego, ou a Septuaginta ou o próprio hebraico. Acho que tanto faz, eu acho que tanto um quanto o outro é quase que parecido. A questão da entonação e as explicações. Por exemplo, quando a gente vai lá para tratar do dilúvio, né, propriamente dito, tem uma palavrinha que eu acho muito importante, que é a questão do abismo. Se você puder encontrar aí, está em Gênesis, no capítulo 7, versículo 11. A palavra abismo ali, teron, do hebraico, ela aparece ali em Gênesis 11, versículo 7. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande Teron, ou do abismo, e as janelas dos céus se abriram. Quando a gente examina a palavrinha abismo ali, que é Teron, em relação ao dilúvio, o abismo ali, Teron, nesse contexto do dilúvio, significa reservas imensas de águas subterrâneas e primordiais que foram liberadas de forma catastrófica. Porque assim, eu me lembro que um dia um menino me fez uma pergunta numa sala de aula, ele disse assim, professor, de onde é que apareceu tanta água para se dar a catástrofe do dilúvio? E aí eu disse a ele, olha, vamos ler aí em Gênesis 7, versículo 11, o abismo. Essa expressão também, ela é parecida com aquela usada no contexto do livro da peregrinação de Israel pelo deserto, quando a família de Coré oferece fogo estranho para Deus ali, né? Diante da tenda de Moisés, da congregação. E aí a terra se abre e os engole para baixo. É quase que a mesma conotação. Deixa eu te perguntar, o apologista Diego Fernandes, de onde é que veio tanta água? De onde é que apareceu tanta água para acontecer o dilúvio terrível e catastrófico, como a gente vê no relato do livro de Gênesis? Gênesis 7:11, né? Gênesis 7:11. A palavra terron é a mesma que aparece no versículo 2 de Gênesis 1:2. Agora, exato, exatamente. Interessante quando você olha para a Terra, nós temos aquilo que nós chamamos de lençóis freáticos, né? Uhum. O texto vai dizer que tanto as águas, tanto de cima como de baixo, inundaram a Terra. Então, assim, mostrando... Aí você tá usando a palavra teron da estrutura, da separação, né? Que Deus faz ali em Gênesis 1:2, é isso? Isso. É porque é o mesmo sentido, é isso? É isso mesmo, é o mesmo sentido. Tá. Entendeu? Quando você vai para o Gênesis 7:11, lá vai dizer que romperam-se todas as fontes do grande abismo. Todas as fontes do grande abismo. Ou seja, as águas subterrâneas, né? Abriu-se as comportas do céu, então foi água de cima e água de baixo. Quando você estuda hoje, na modernidade, você estuda a geografia, você vai estudar sobre a composição do planeta Terra. Geografia, geologia. Uhum. Isso. As camadas sedimentares, etc. Você vê que a Terra, ela tem no seu subsolo os lençóis freáticos, né? Que correm água. Agora tem uma questão interessante. Eu não vou me recordar qual é o Salmos. Deixa eu ver se eu lembro. Não vou me lembrar. Tem um Salmos que fala que pelo sopro da boca de Deus as águas se congelam, né? E o que é o gelo?
Tremendo. Os gelos são águas congeladas, né? Então você vê que a palavra de Deus ela é perfeita. As águas subterrâneas, né? Os reservatórios internos, a fonte do céu, a janela do céu, tudo se abriu e fez com que esse grande volume de água viesse sobre a terra, né? Então quer dizer então que, para corroborar com o texto do Gênesis literal, porque quando o aluno fez para mim a pergunta, ele disse: ô pastor, o professor, explica para mim aqui de onde é que vieram tantas águas para acontecer o dilúvio de Noé, que foi catastrófico, que matou todo mundo que existia naquele tempo. Aí eu disse a ele: olha, Gênesis 7, versículo 11 aparece aí. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Aí você fez uma consonância com o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que é a mesma expressão abismo ali, é teron. Então quer dizer que essas águas já estavam ali reservadas, já estavam ali guardadas numa espécie de compartimento. Então no dia do dilúvio essas fontes do abismo se romperam. Quer dizer então que houve a costa da terra se abriu, essa água veio para cima? É isso. E aí o que acontece com essa inundação, né? Por exemplo, hoje nós sabemos que existe o que nós chamamos de manto terrestre também, né? Que é suficiente para encher os oceanos. Aquela ideia de lençóis freáticos, de águas subterrâneas, né? Com a atmosfera da Terra, com toda essa torneirada de água, tanto vindo de cima como de baixo, pela movimentação das placas tectônicas, rebaixou-se as bacias oceânicas. Então, a configuração do nosso planeta não é a mesma configuração pré-diluviana. A nossa configuração hoje tem, por exemplo, a Pangeia, né? Dividiu-se em continentes, a movimentação das placas. Então, sim, a água no planeta é suficiente para inundar toda a Terra de novo. A água é suficiente para inundar toda a Terra de novo. Isso é uma certeza. Essa movimenta, por exemplo, as pessoas falam assim, mas e as montanhas, né? Mas nós precisamos entender que a configuração do nosso globo não era a mesma configuração de hoje. Toda essa movimentação de placas tectônicas, o rebaixamento das bacias hidrográficas, tudo isso eleva o tamanho dos relevos. Então, montanhas hoje que são gigantescas, no período pré-diluviano não eram tão gigantescas assim. A Terra ela se movimentou, inclusive no seu subsolo. Ou seja, a gente tem uma ideia na teologia que é a seguinte. Não está ouvindo? Tô ouvindo. Tá. A gente tem uma ideia na teologia que é a seguinte, que era a Ridínia, que era uma terra, um supercontinente, e aí veio o dilúvio e ele destruiu esse primeiro supercontinente, e aí se deu então depois a divisão, ou a Pangeia, como queira, se dividiu então os continentes, aí nós conhecemos hoje os continentes como existem hoje, mas a causa dessa separação continental se deu então por causa do dilúvio, não é isso? E eu queria dizer o seguinte, a terra que nós conhecemos hoje não tem nada a ver com a terra pré-diluviana, não é verdade? Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 10, por exemplo, está escrito lá: e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e se descubram as coisas secas, e foi assim. E Deus chamou a terra seca, e o ajuntamento das águas chamou mares, e Deus viu que era bom. Ou seja, isso aqui em Gênesis 1, versículo 9 e 10, não existe mais hoje. Foi modificado por causa do dilúvio. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 10, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para o Oriente, e ele colocou lá o homem que havia formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável aos olhos e boa para a comida, também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, esse jardim também não existe mais, a geografia mudou. É isso que você está dizendo? Então, essa questão do jardim é uma questão muito bacana, né? Porque, assim, há alguns comentários bíblicos, eu respeito todos, claro, não vou desfazer de nenhum. Alguns sugerem que Deus tomou esse jardim, que Deus levou esse jardim para o céu. Outros sugerem que esse jardim ainda está na terra, está escondido. Eu, particularmente, eu tenho uma ideia um pouco diferente. Respeito todos, claro, e isso não é nada tangível que influencie na nossa vida com Deus, mas eu tenho uma ideia um pouco diferente. Qual que é a minha ideia, pastor Carlos? Vamos ver se é igual a minha, hein? A gente não... gente,
Eu não combinei nada com o Diego, a gente não é aqui pão com mortandela, não. A gente não combinamos nada. E vamos ver se de repente é a mesma coisa. Vamos ver. Diga aí, diz aí. Qual é o seu pensamento sobre o assunto? Então, o que é que eu entendo? Olha só. Muitas coisas que foram feitas na Terra, você encontra em outros textos semelhantes no céu. Por exemplo, a Praça da Grande Cidade, você vai Apocalipse, tem lá no céu. A Arca, você vai lá, a Arca da Aliança, tem lá no céu. Então eu entendo que muitas coisas da Terra, que Deus mandou fazer na Terra, são perfigurações de coisas que já existem no céu. Então, para mim, o Jardim do Éden é uma perfiguração do Jardim Celeste. Então, na minha concepção, na minha humilde concepção, esse jardim não foi tomado para o céu, porque lá no céu, de uma forma espiritual, claro, de uma forma metafísica, né, transcendente, já existe um jardim. O da Terra foi só uma representação daquele que existia lá. Assim como mas era um jardim real, plantado pelo Senhor. Sim. Entendi. Porque a gente tem a ideia da literalidade. Isso. Um jardim real que representava. Só que ao mesmo tempo você tem essa dimensão de que Deus plantou um jardim aqui, mas lá na eternidade já tem um jardim. Ou seja, Deus simplesmente fez algo semelhante aqui na Terra do que já tem na eternidade. Eu entendo. Tanto, por exemplo, a Arca da Aliança, você vai encontrar aqui lá no céu. Deus manda fazer os querubins, você vai encontrar querubins lá no céu. Então, muitas coisas eu entendo que aqui na Terra, sendo real, deixa isso claro, real, literal, são símbolos das coisas do céu, símbolos daquilo que tem no céu. Por exemplo, a cidade santa, você vai em Apocalipse, você encontra a cidade santa. O rio de águas vivas, você encontra lá em Apocalipse. Então, eu entendo que muita coisa, e para mim, o jardim é parte disso. O jardim era real, era literal, Deus plantou o jardim do Éden ou no Éden, aí tanto faz, mas o jardim é real, esse é o ponto, o jardim é real, e ele representava o jardim celestial. Então, para mim, Deus não o tomou para o céu, porque lá no céu já tem, digamos assim, o jardim original, que é o jardim, o jardim mestre, digamos assim, que dá origem à ideia do jardim terreno. Agora, para mim, o que acontece com o jardim quando o homem, né, Adão e Eva são expulsos do jardim, o texto diz que Deus bota os querubins para proteger o jardim e a espada flamejante, para que o homem não mais entrasse no jardim. Só que quando você vai para o Gênesis 6, tem a proliferação do mal, né? Tem aquele debate dos Bnei Elohim, se eram anjos, se eram seres espirituais, se eram gigantes, se eram poderosos, enfim. Lá mostra que o pecado ele toma proporções gigantescas, né? Proporções gritantes. E Deus acha graça em Noé. E aí vem justamente o relato do dilúvio. No meu humilde entender, o jardim ele foi dizimado junto com o dilúvio. Entende? Eu acredito do mesmo jeito. Porque, assim, essa concepção de busca pelo... Tá me ouvindo, não? Tá, né? Tô ouvindo. Tá. Assim, eu já vi acadêmicos, eu já vi arqueólogos dizerem assim, vamos a uma expedição ao Iraque, vamos a uma expedição para poder ver se a gente consegue encontrar vestígios do jardim. Pera lá. Se o livro do Gênesis ele é interpretado literalmente, o jardim, então, era literal, ele era real. Logo, por que é importante? Gente, só um adendo aqui dentro do contexto teológico, dentro do contexto daquilo que eu penso como teólogo, como alguém que estuda teologia. Pense comigo, se o Gênesis não for literal, nós temos um problema sério. Qual? Se o Gênesis não for literal, nós temos um problema sério, que implica na nossa salvação. Por quê? Porque se o Gênesis não for literal, o homem não pecou, o homem não caiu, o homem não desobedeceu a Deus. Não existiu jardim. Então, a vinda de Jesus sobre a questão do pecado, ela não existe. Esse é o problema sério. Então, muita gente hoje está interpretando o Gênesis, dizendo que o Gênesis é só alegórico, é só figurativo, que não é literal, que não é história. Epa, pera lá, a gente tem um problema sério aqui. Porque se você interpreta o Gênesis sendo apenas alusivo a uma ideia e não é literal, aí então você está dizendo que o jardim não existiu, que Deus não vinha no jardim, que o homem não foi criado por Deus, que a serpente não esteve lá, que Eva não foi tentada, que Eva não desobedeceu, que o homem não caiu.
ou seja, que não tem pecado original. Logo, a vinda de um Messias na teologia paulina é desnecessária. Só que os caras levavam tão a sério, o apologista Diego, a questão da literalidade do Gênesis, que o apóstolo Paulo chega a brigar no Novo Testamento e dizer, olha, existia um Adão imperfeito, um Adão que caiu, que é o primeiro Adão, aí veio o segundo Adão, que é perfeito, que é Jesus Cristo, e para ali e para lá. Ou seja, toda a construção teológica, ao longo do tempo, desde o Antigo Testamento até o Novo, aponta para a literalidade da Bíblia, e do Gênesis em especial. Quer dizer, é uma questão muito séria. Por isso que eu fiquei esperando aqui, porque eu não combinei nada com o Diego. Eu falei, eu quero ver qual que é dele, o que ele vai apresentar. E é tão de Deus esse negócio aqui que ele acabou de confirmar que nós pensamos quase parecido, 100% parecido na ideia. Ô, Diego, se não for literal, a gente tem um problema sério de salvação. Implica-se na salvação, não? Com certeza, porque o senhor sintetizou de maneira brilhante, né? Pontual, cirúrgica e irretocável. Se o Gênesis não é literal, não tem pecado original, não tem queda adâmica. Se não tem queda adâmica, não tem depravação total. O homem não está alienado de Deus, não está afastado de Deus. O homem não está morto em pecados e delitos, ou pelo menos distante de Deus. Então, não precisa cruz, não tem cruz. Entende? Não precisa sacrifício vicário de Cristo. Então, tudo isso foi desnecessário. Agora sim, quando você pega, por exemplo, Romanos 5, do versículo 12 ao 19, que foi um dos textos que nós trabalhamos naquele debate que nós tivemos lá foi com 2 judeus, né? Foi sensacional, sensacional. Eu vou até abrir um parênteses aqui, já continuando esse assunto. Porque, assim, geralmente, eu fico sabendo dos debates na hora, né? O irmão lá, ele conta muito comigo. Ele, irmão Diego, olha, preciso que você me dê uma força lá, tal. Aí eu, não, irmão, pode contar comigo também para defender a fé cristã. E o rapaz que ia fazer dupla comigo, ele falhou na hora, assim. E foi coisa de 5 minutos, 10 minutos. Aí ele falou, cara, arruma um apologeta aí, arruma um homem de Deus. Aí eu falei, peraí, você me jogou no dilúvio. Carlos veio do dilúvio. E o pastor Carlos entrou lá. Acho que nem o tema, talvez, não sabia. Acho que não sabia. Nem o tema não sabia. E assim, eu fiquei regozijado com sua participação. Não, e naquele dia, eu já estava no quarto, dormindo, aí o telefone tocou. Eu peguei e olhei assim. Você pode entrar, pode entrar. Já era 1 e pouco da manhã aqui, porque são 4 horas de fuso horário. Aqui agora, por exemplo, são 8 horas e 45 minutos, ainda ia de tarde. E eu falei, não, eu vou lá para honrar o Diego. Aí eu entrei, nem sabia o que se tratava, foi uma bênção, né? Eu fiquei demasiadamente feliz, confesso. Fiquei regozijado com sua participação, especialmente por ser pego assim de supetão, né? Olha, entra aí, vamos aqui, e Deus te usou de uma maneira tremenda, assim, eu fiquei muito feliz e demonstrou aquilo que eu digo, né? Precisamos de mais apologetas cristãos preparados para dar resposta a quem pedir razão na nossa fé. Olha, interessante esse adendo que você trouxe, porque é o seguinte, como a gente está estudando hoje aqui, isso aqui é uma aula, gente. Você que está assistindo aí, dá o like, se inscreve no canal, vai lá no canal do Diego, apologista Diego Fernandes, se inscreve lá. E é o seguinte, é muito bom você abrir esse parênteses, por quê? Porque quando se interpreta o Gênesis de maneira não literal, implica-se nessa questão toda que a gente falou aqui, de não existir pecado, etc e tal, a vinda de Jesus ter sido desnecessária. É complicado você interpretar o Gênesis não sendo literal, porque ele é literal. Por isso que a gente ensina o pecado original e a vinda de Jesus para perdoar o homem. Resumindo, os ateus adoram, né, quando alguém diz que não é literal. Não é verdade? Ateus, gnósticos, por aí vai. O que você acha? Então é isso. Tem muita gente jogando no time dos militantes anticristãos, cara. Assim, exatamente. Parece que faz questão de jogar no time contrário. O cara diz que torce pro Flamengo, mas grita quando o Vasco faz gol, entende? O cara diz que torce pro Corinthians, mas quando o Palmeiras faz gol, o cara grita. Tem muita gente jogando no time contrário e, assim, por aquele complexo da intelectualidade, né? Eu chamo de o complexo da intelectualidade. O que é o complexo da intelectualidade? É o cara achar que ele desprezar o texto bíblico, desprezar as escrituras sagradas. Eu trabalho muito na academia, então às vezes você me vê usar o termo assim, narrativa, mas eu fico dentro do meu coração, porque se torna a força do hábito, mas eu fico dentro do meu coração, texto sagrado.
Texto sagrado. Texto, e sempre, porque o texto é sagrado. Ali a palavra de Deus inspirada. E eu não vou trocar a confiança nas escrituras por um título, por uma posição, para alguém olhar para mim e dizer assim, olha como ele é intelectual, sabe? Olha como... E tem muita gente que diz que ama Jesus. Cara, você ama Jesus. Jesus morreu por você na cruz do Calvário, deu a vida por você, e você está negando a palavra de Deus para poder estar em live de João, de Zé, de sei lá quem, de sei lá quem, de sei lá quem, para ganhar curtida, para ganhar seguidor. Deixe meu canal com 50 inscritos, deixe-me no anonimato, fazendo minhas produções. Eu produzo, graças a Deus, nunca parei de produzir, mas eu não troco. Pastor Carlos, a nossa tradição, tem um argumento que as pessoas usam assim, né, contra mim. Ah, você é crente e usa óculos, sabe? Aí eu fico triste. Ah, eu também uso, hein? Aí eu fico triste pensando assim, cara, ele acha que o óculos é um argumento. Olha só, ele acha que o óculos é um argumento. Só que a minha tradição é uma tradição que as pessoas foram queimadas vivas, foram fritas no óleo, foram mortas por leões, foram jogadas no coliseu para gladiadores. E isso não foi empecilho para isso. Será que é um óculos que vai me distanciar de Deus? O Diego, não, sensacional sua explicação. Olha, e o detalhe é o seguinte: eu não estou aqui catando frutas no chão, mas o detalhe é o seguinte: será que esses homens que deram a vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor a Deus, será que eles entendiam que era só um conto, um mito? Quem é que vai morrer por um conto? Quem é que vai morrer por uma história de caronchinha? Quem é que vai, né, entregar a vida por nada? Será que esses caras, por exemplo, você tem aí ao longo da história inúmeros homens, né, que entregaram a vida, que morreram por amor a Jesus, ao Evangelho e tal. Você acha que eles teriam coragem de fazer por nada? Por mito, né? Por conta da carochinha, por fábulas engenhosamente inventadas? Claro que não. E aí, focando naquela questão da literalidade do Gênesis, né? Se você diz que o Gênesis não é literal, como o senhor brilhantemente já expôs, não tem pecado original, não precisa a cruz. E aí, eu estava falando sobre o texto de Romanos 5, do versículo 8 ao versículo 12, que foi um dos textos que nós trabalhamos firme naquele debate, né? Paulo, ele vai deixar claro nesse texto, que foi o texto que o senhor acabou de citar também, né, sobre o segundo Adão. Paulo deixa claro lá que como por um homem entrou o pecado no mundo, isso se referindo à queda adâmica, né? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Paulo ali está descrevendo a necessidade da cruz. Então vamos pegar Romanos também e jogar fora. E aí de quebra vamos jogar Paulo, vamos jogar Pedro, que fala da inundação, e aí vamos sair jogando Jesus, que fala de Noé, que fala da arca. Vamos jogar todo mundo fora e vamos viver a bel prazer, né? A interpretar as coisas sem critério, dizendo uma coisa aqui, outra ali, e vamos seguir o caminho. Só que, assim, na glória não vamos entrar, né? É complicado, é bem sério esse assunto. O Diego, olha só. Não, perfeito, perfeito. Vou depois fazer um corte sobre esse assunto aqui. Vamos lá. Então, você acredita, então, que de fato o dilúvio aconteceu? Eu também acredito assim, e foi literal. Nós concordamos em relação a esse assunto. Só sobre a questão do mundo antigo, você entrou num assunto interessantíssimo, que é a modificação geográfica. Eu também acredito nisso, que o mundo era um antes do dilúvio, esse período antediluviano, e durante o dilúvio esse mundo foi modificando de acordo, as fontes do abismo foram abrindo. Claro que durante o dilúvio houve terremoto, não existia até então o choque de placas tectônicas. Depois do dilúvio passou a existir com a expansão dos continentes, etc. e tal. Inclusive, a deriva continental continua até os dias de hoje, né? A ciência, a geologia prova que até hoje os continentes estão se afastando na deriva continental, ou seja, não faz tanto tempo assim que houve o dilúvio, que houve essa desconexão, né, entre continentes. E então houve essa mudança geológica, geográfica, e por isso que a gente tem hoje cada região, né, do mundo diferente, afastada uma da outra, devido à deriva continental. O Diego, você então goza da mesma ideia do apóstolo São Pedro, que escreveu lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 2,
versículo 6, Pedro escreveu que o mundo daquele tempo, de Noé, pereceu e foi afogado em águas. Ou seja, você acredita também que isso é literal, que de fato houve então, depois do dilúvio, essa mudança. Eu quero falar com você, se você quiser, a gente pode falar sobre a questão de dinossauro, por exemplo, que temos fósseis aí. Só que o que é interessante é o seguinte, é que a questão do dilúvio ela é tão real, ela é tão pujante, que você tem, por exemplo, recifes de corais em regiões desérticas. Você tem, por exemplo, fósseis de animais marinhos em deserto do Saara. Você tem, por exemplo, fósseis de animais selvagens em montanhas, e animais aquáticos em cume de montanhas. Quer dizer, houve uma mudança durante o dilúvio catastrófica que modificou até a questão dos fósseis dos animais, os cemitérios de fósseis, por exemplo. Eu queria que você explicasse o seguinte, porque muita gente vai perguntar assim, podem depois pegar o nosso vídeo e fazerem cortes por aí, e comentarem depois por aí. Aí que fique bem claro, nós defendemos aqui que o período antes do dilúvio era uma placa continental, ou seja, tudo estava em uma única placa. Durante o dilúvio houve essa desconexão, não é? Houve então essa desconexão, e então o mundo como nós conhecemos hoje. Isso explica os animais em diferentes regiões, não é isso, Diego? Muito justo, isso mesmo. Quando você olha para o dilúvio, né, respondendo a primeira parte da sua pergunta, quando você olha para as escrituras, não tem como negar o dilúvio sendo um fato literal, né? Não tem como negar, como nós falamos, né? Você pega, por exemplo, tá me ouvindo aí? Pode falar, tô sim. Tá. Você pega, por exemplo, a morte de Cristo, né? Paulo citando o dilúvio, você pega Pedro citando o dilúvio, Jesus Cristo citando Noé. Então, escrituristicamente, é superado. Para você dizer que o dilúvio não foi literal, você tem que negar uma porrada de texto bíblico. E aí não adianta dizer assim, mas o teólogo X lá não sei de onde nega, tá? Mas o teólogo X não tem a mão cravejada, não tem marca de cravo na mão do teólogo X. Ele pode ser o mais brilhante que for, mas Jesus falou, eu prefiro Jesus do que o teólogo X. Agora, sim, sobre a terra pré-diluviana, sim, nós concordamos que era uma placa única, né? Um continente único, digamos assim, que foi dividido, né, com a movimentação das placas tectônicas. E aí você brilhantemente comenta, né, que os recifes, né, fósseis de animais marinhos em regiões desérticas, em regiões montanhosas, tudo isso é inexplicável sem o dilúvio. Se você desconsidera o dilúvio, como você vai explicar um fóssil de um animal marinho em uma montanha? Como que aquele fóssil chegou lá, né? De que forma isso aconteceu? Então, assim, não tem muito como você explicar. As placas tectônicas, elas podem se deslocar, né? Isso de maneira rápida, durante eventos catastróficos de diferentes magnitudes, né? Isso é o que aconteceu com o dilúvio. Elas se deslocaram, as placas se deslocaram, porque foi um evento catastrófico de magnitude gigantesca, né, imensurável. Essa ruptura que nós mencionamos do terrão, né, do grande abismo, e as chuvas torrenciais, a água de baixo, a água de cima, aí esse é um ponto importante, depois eu vou se possível, for tocar nessas águas de baixo, para tocar em uma questão da sanalização da água, né, sanilização da água. Tudo isso tem um resultado de mudança mesmo na configuração da Terra. A Terra ela começa a passar por mudanças bruscas, por movimentações bruscas, por causa do choque. O choque de água, tanto de cima como de baixo, é algo imensurável. E aí você junta isso às evidências de fósseis de animais marinhos em situações impossíveis, né? Não sei quem vai dizer que um pescador pegou com tarrafa e levou uma raia lá para o monte e deixou uma raia lá, né? Algo altamente abismal. Mas sim, a diferença é radical, a diferença é gigantesca da Terra pré e da Terra pós-diluviana, né? Isso é algo notório aí na geologia.
Não, perfeito, perfeito. Pessoal, olha, tá aqui na tela o endereço do canal do apologista Diego Fernandes, tá? Você vai lá, se inscreve no canal dele e deixe lá seus comentários lá, se inscreva lá, se torne membro do canal dele. É muito bom, tá? Você vai aprender muito sobre teologia. Outra coisa, o apologista Diego, eu tô aqui com um esboço, claro, e eu coloquei aqui sobre a questão de... Você quer voltar lá naquele assunto que a gente estava falando sobre as águas, a Gênesis, acho que Gênesis 1:2, sobre as águas, é isso? Eu ia só dar uma pincelada aqui, porque é o seguinte... Tá. Teve um rapaz quer que eu leia ou não? Não, eu não precisa não. Ah. Teve um rapaz que fez uma pergunta brilhante. O rapaz fez uma pergunta bem, disse assim, como é que Noé fez com as baleias, para botar as baleias na arca, né? Como é que Noé botou as baleias na arca? E aí, assim... Nossa, essa daí nem Einstein. Entendeu? Essa daí é dura. Como que Noé pôs a baleia na arca? Os animais aquáticos, eles não precisavam ir para a arca. E aí entra aquela discussão, mas é a salinização da água, porque as mudanças, porque as proporções. Quando nós falamos de química, eu me sinto muito à vontade para falar do H2O, porque está dentro do escopo da química, né? As moléculas de água, o que nós temos hoje de substância da água, que nós medimos, que nós mensuramos, que nós verificamos através da pesquisa, que a química é uma ciência, não é uma ciência exata, mas é uma ciência de teste, é uma ciência de medição, não é uma ciência de observação, mas é uma ciência de experimento. Quando nós observamos através do experimento, através de uma pipeta, através de uma bureta, quando nós analisamos as moléculas da água, nós temos duas configurações diferentes para a água salgada e para a água doce. Só que as pessoas esquecem que o dilúvio, ele não foi apenas chuva de cima, ele foi também rompimento dos lençóis freáticos ou da manta terrestre. Então, aí entra a questão do Teron. Isso. Isso. Ah, tá. A água já estava lá, então. A água estava lá. Quando rompe-se o abismo, ou seja, a fórmula da água, a configuração da água do dilúvio, não era uma configuração homogênea, uma configuração única, apenas da água que vem das nuvens. A água também veio do terrão, a água também veio de baixo. Então, águas dos lençóis freáticos não são águas com propriedade salgada. Então, os animais de água doce não tiveram problema nenhum, assim como também os animais de água salgada. Entende? Era só para fazer esse adendo aí mesmo. Não, interessante, interessantíssimo isso. Indo lá no texto lá que você estava falando, de Gênesis 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o abismo aqui é Teron, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essas águas são as águas que Deus faz separação entre terra seca e água, e além dessa, essa água é o mar, obviamente, mas tem as águas que estão dentro da terra, no caso, o Teron também ali usado quando abre-se o abismo e essas águas saem de dentro para fora. Chove e também água de baixo para cima, ou seja, foi algo catastrófico. Aí assim, Diego, só para tentar mensurar para quem está nos assistindo, imagine um maremoto, imagine um tsunami, imagine chuvas torrenciais, como teve agora, com mais de 100 mortos aqui no Texas, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente está presenciando transmissões ao vivo de furacões, de maremotos, de chuvas torrenciais, de pessoas morrendo afogadas em pleno século XXI, com tecnologia, com tanta coisa. A gente percebe, imagine uma tempestade dessa, uma chuva dessa, onde o abismo da terra se abriu, e onde chuvas do céu caíram, ou seja, é algo assim terrível, claro, com uma dimensão muito superior. E eu quero te perguntar o seguinte, o dilúvio, ele foi local ou o dilúvio ele foi global? Nós mencionamos aqui a questão de algumas civilizações do mundo antigo, a academia concorda com isso, são mais de 500 civilizações do mundo antigo, para cada uma delas tem um dilúvio.
algumas regionais, outras locais. Só que, se bem que, dentro do contexto do dilúvio do Gênesis, Diego, a gente entende que era uma única placa continental. Então é lógico que foi um dilúvio global. Porque quando você fala de dilúvio dentro do contexto do academicismo, do século XXI, para o aluno que está lá sentado ouvindo o professor falar, claro que o professor é descrente, ele não acredita, ele acha que é um mito, que é uma construção, que não é literal. Mas você fala assim, olha o tamanho do planeta, olha os continentes que nós temos, olha a dimensão disso tudo. Você acha que tinha água suficiente para inundar isso tudo? Quer dizer, é claro que a gente entende de maneira geológica que era uma única placa, era um supercontinente que existia, não havia ainda a desconexão dos continentes, ou seja, não tinha ainda a questão dos continentes separados, e também uma questão importante é que nesse período sequer tinha montanhas, como o Himalaia, como o Everest, tudo passou a existir durante o dilúvio. Por isso que é importante você estudar conosco aqui teologia, porque que você fica bem informado. Ô Diego, quando você afirma que existe uma placa continental, uma única placa continental no período antediluviano, e durante o dilúvio vai tendo então essa desconexação, porque o abismo se abriu, houve terremoto, chuva caía torrencialmente, e havia uma única placa. Eu queria, inclusive, nesse sentido, te perguntar só sobre a água nesse ponto, se a água cobriu toda a terra, tendo em vista que a terra do dilúvio não é como a terra de hoje. Explica um pouquinho para nós, Diego. As águas cobriram toda a terra ou não? Ótima pergunta e ótimo questionamento, né? Que tem também algumas pessoas, alguns irmãos tentando defender essa ideia de que o dilúvio ele foi apenas local, ou seja, uma só parte ali da terra e que veio a chuva e que veio as fontes do abismo. Só que é o seguinte, quando você vai para a evidência científica e também escriturística, você tem, por exemplo, fósseis de animais marinhos misturado com fósseis de animais terrestres em regiões distintas do planeta, né? Metaforicamente dizendo, nos 4 cantos do planeta. Então, como explicaremos que fósseis, cemitérios, verdadeiros cemitérios de fósseis de animais terrestres e de animais marinhos estão juntos nas diversas partes do planeta, se aqueles animais não tiveram, por ocasião, uma morte naquele lugar? O que foram fazer ali? Como aqueles fósseis foram para ali? O que eles estão fazendo ali? Então, de maneira geral, eu entendo que o dilúvio ele foi global. Quando você pega o elemento textual, por exemplo, o texto vai falar, eu não me recordo agora qual versículo, mas está lá em Gênesis 7, vai falar o seguinte, toda a terra, a expressão toda a terra no sentido global. E aí, alguém pode dizer, não, mas é toda a terra conhecida, tá bom, em todos os montes altos. Porque na perspectiva do autor, quando ele fala, não faz sentido nenhum. Né? Quando ele fala todos os montes altos, não faria sentido nenhum se não fosse todos os montes mesmo, de maneira geral. Por quê? Porque se a ideia de Deus, né, fosse um dilúvio apenas local, por que cobrir os montes? Por que cobrir os montes? Não haveria necessidade de cobrir os montes. Bastava se cobrir a nível de trazer aquele juízo imediato e estava tudo resolvido. Mas o dilúvio ele foi global, ele encheu toda a terra. Inclusive, o texto fala de montes altos, e esses montes altos não eram tão altos como são hoje. Eram montes altos, sim. Qualquer monte que você vai subir, um monte que você sobe para orar é um monte alto. Mas a perspectiva da movimentação das placas tectônicas, a movimentação do planeta, como eu falei, baixou a bacia oceanográfica e automaticamente isso eleva o relevo da Terra. Então, ou seja, as montanhas hoje... Isso dentro do contexto do academicismo, da geologia, por exemplo, explica isso. Agora, o que é interessante é que os acadêmicos não querem aceitar. Houve, então, essa mudança geológica, geográfica, os montes, então, subiram e parte de terra desceu depois do dilúvio. Isso mesmo. Isso aí é um fato. Assim, a geologia, ela até aceita com mais facilidade essa mudança, embora não fale de dilúvio, né? Eles não usam o termo dilúvio, mas eles aceitam essa mudança, trabalham muito a ideia de Pangeia e tal. Eles vão reconfigurando, né? Ressignificando, dando outros títulos, outros nomes aos eventos.
Mas os eventos são esses, assim, o duro para nós, como teólogos, como estudantes da palavra de Deus, é você ver geólogos que muitas vezes são até ateus, mas não militantes, né? Não militam, não lutam contra a fé, são ateus lá, ele tem a descrença dele ou a fé dele no improvável, mas não fica militando contra a fé cristã, é alguém que temos que orar, né, para que Jesus se entregue a Cristo Jesus. Mas o duro é você ver um camarada desse que não tem envolvimento com a fé cristã, ele aceitar essas mudanças da terra, ele entender isso, ele fala, não, beleza, é isso mesmo, houve uma mudança e tal, ele só não entende que foi provocada pelo dilúvio. E agora o crente, o cara que está lá, que diz que ama Jesus, entende? O cara chega, não... Perfeito. Sensacional. Ô, Diego, então vamos lá, o primeiro ponto foi respondido, que é a questão das águas. As águas, então, literalmente cobriu toda a terra e os montes mais altos daquele período em que, antes do dilúvio, que existia uma única placa continental. As águas, então, foram suficientes para inundar toda a terra. Agora, uma segunda questão que é a seguinte, que são questões corriqueiras que chegam para a gente, e a gente aproveita para responder tudo aqui agora. Uma outra questão é a seguinte, são dados isso aqui, são dados, tá? De dados mesmo. Gente, tem fósseis de animais marinhos no deserto do Saara. Diego, explica para mim o que fósseis de animais marinhos estão fazendo no deserto do Saara. E, claro que os geólogos vão dizer que ali já foi o mar. Mas que mar era esse? A ponto de deixar fossilizados ali no deserto do Saara fósseis de animais marinhos, se não uma resposta óbvia, que é o dilúvio literal. Fala um pouquinho para a gente, Diego, por favor, sobre esse assunto. E detalhe, já pode também colocar aí a questão dos cemitérios fossilizados de animais. Inclusive, você encontra fóssil de dinossauro, com fóssil de jacaré, com fóssil de peixe. Quer dizer, como é que você tem o fóssil de um dinossauro, junto com o fóssil de uma baleia, por exemplo, junto, no mesmo sítio, no mesmo cemitério de fósseis, se não uma inundação global? E detalhe, a terceira questão é a seguinte, não sei se você está anotando aí, estou te colocando numa fria agora. Não, para devolver lá aquele dia o debate. A terceira questão é a seguinte, caramba, até fugiu, mas a outra questão é a seguinte, a primeira questão, deserto do Saara tem fósseis de animais marinhos, como é que explica isso? A segunda questão, como é que você encontra fósseis de dinossauros junto com fósseis de outros animais no mesmo sítio de cemitérios fossilizados? A terceira questão é a seguinte, dinossauros existiram? Boas perguntas, ótimas perguntas. Sobre o mar do deserto do Saara, eu tenho uma explicação que é a explicação da fé. Esse mar do deserto do Saara é a fé do cético, é a fé do ateu. Ele, por fé, por inferência de fé, ele diz que lá um dia foi um mar. Sem comprovação nenhuma, sem ter como provar, é simplesmente a fé dele no impossível, né? A diferença entre nós e o cético é que nós temos fé no milagre realizado por Deus. Eles têm fé em um milagre realizado pelo acaso. Isso diferencia em muito, né, o nosso milagre para o milagre que os ateus acreditam, que os céticos acreditam, né? Quando você vai no deserto do Saara, você vai encontrar conchas, você vai encontrar corais, você vai encontrar resto de peixe. Isso só prova uma coisa, não prova nada além disso. Aquele vasto deserto, e não só o deserto do Saara, outras regiões desérticas, você encontra fósseis de animais marinhos. Tudo isso só prova uma coisa. Em algum momento da história, aquela parte geográfica foi coberta por águas. Foi um mundo de águas. Agora, dizer que foi um mar, isso aí já é uma inferência, já é fé. Eu, particularmente, e é o que eu entendo que conclui-se de maneira lógica, explica-se pelo dilúvio. Qual momento da história esse deserto foi coberto de água? No momento do dilúvio. Quando se rompe as barreiras do grande abismo, quando se caem as chuvas do céu, de maneira jamais vista, e ali forma-se, não só ali, mas em várias partes do mundo, ali forma essa constatação de abismo. Aí, essa constatação,
de cemitério, de fossilização de vários tipos de animais. Aí, para essa ideia do mar, para esse milagre do mar, ser uma ideia provável, verídica, verificável, eles precisariam explicar o que é que fósseis de animais de terra estão fazendo junto com animais de água em um terreno árido, sendo datado da mesma época. Como que esses animais morreram? Veja bem, como que esses animais morreram de uma maneira juntos, assincronicamente, simultaneamente, e animais de diferentes espécies, de diferentes famílias e de diferentes habitats. Se ali fosse o mar, por que o animal seco morreu junto com o aquático? E por que o aquático morreu junto com o seco? Entende? Então não tem uma explicação que não seja o dilúvio. O dilúvio, para mim, ele explica isso, inclusive, do ponto de vista científico, né? Agora, acerca dos dinossauros, é interessante que, assim, eu não me recordo o nome da pesquisadora, mas tem uma cientista que ela descobriu fóssil de dinossauro com tecido mole. E não quiseram... eu vi isso aí também. Você viu isso? Então, ela descobriu fóssil de dinossauro com tecido mole e não quiseram publicar o artigo. As revistas se negaram a publicar o artigo, tá? Constataram, isso não é invenção, não é criação, constataram, é um fato, todos aceitam que ela encontrou que esse trabalho é um trabalho verídico dentro da metodologia de pesquisa científica, dentro dos padrões exigidos pelas academias de ciências ao redor do mundo, e mesmo assim não quiseram publicar o trabalho. Ainda ela sofreu perseguição acadêmica. Então, sim, dinossauros existiram. Dinossauros... eu tenho aqui o nome dela. Quer que eu falo? Por favor. É o T-Rex de 68 milhões de anos, de 2005. A doutora Mary Chaser. Ela é da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vasos sanguíneos elásticos e microestruturas que se assemelhavam às células ósseas. Ela encontrou esse material aí, tremendo, hein? Tremendo, muito bom. Eu vou compartilhar com você aqui rapidinho, quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Pode falando aí, Diego. Pode falando que eu compartilho com a tela já. Sobre os dinossauros, sim, os dinossauros existiram, né? Imagina-se que a ideia de dinossauro contradiz o que a Bíblia diz de maneira nenhuma. Quando você pega, por exemplo, um achado como esse, que o irmão vai pôr na tela aí, que o pastor vai pôr na tela aí, prova-se que os dinossauros não têm esses bilhões de anos. Que as pessoas querem dizer que os dinossauros viveram há trilhões, bilhões, quadrilhões, qualhões, milhões, seja lá quantos foram os anos que querem colocar, né? Por exemplo, se foi essa tanto tempo, porque ele encontrou tecido mole, não deveria ter, entende? Não deveria ter. Então, sim, dinossauros existiram, eles foram partes dos animais pré-diluvianos feitos por Deus. Entraram em extinção, como várias outras espécies entraram em extinção, né? Várias outras espécies entraram em extinção. Galinha não é dinossauro, pessoal, tá? E tira isso da cabeça, que dizem por aí que galinha é dinossauro. E o pior ainda, dizem que é um dinossauro evoluído. Galinha não é dinossauro, galinha é uma ave, tá? Não tem nada a ver com dinossauro. Mas sim, houve dinossauros existiram. Eu creio que havia espécies de dinossauro, inclusive, que não eram do porte, que nós sempre imaginamos Tiranossauro Rex, né? Nós sempre imaginamos dinossauros de grande dimensão, de grande estatura, mas houve dinossauros de menor estatura, de estatura similar a animais domésticos. Então, sim, é plausível, sim, a existência de dinossauro. Aqui é o artigo que eu falei, tá vendo? Pode ler, consegue ler aí, Diego? Pode ler. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Consigo não, pastor, fica difícil para mim. Olha, então tá, eu vou ler aqui. Pessoal, olha, então tá aí na sua tela o artigo. Nós estamos discutindo aqui se dinossauros existiram ou não, e é comprovado, está na Bíblia, existiram-se animais gigantes, animais grandes, pré-históricos, figuras monstruosas, enigmáticas, descritas na Bíblia, e esses animais provavelmente são os dinossauros. E uma pesquisadora em 2005, a doutora Mary
ela é da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. Ela publicou a descoberta de vasos sanguíneos elásticos e microestruturas que se assemelhavam a células ósseas, ou seja, osteossótidos, ou seja, um dinossauro que foi encontrado, a pesquisadora cientista, a doutora Mary, ela até colocou o nome, que é o T-Rex de 68 milhões de anos de 2005. Quer dizer, como é que pode um dinossauro ter sido encontrado e ele ainda tem estruturas moleculares mole? O que isso significa, Diego, a grosso modo? O que significa? Então, de maneira assim, bem simplória, isso significa que todo aquilo. Então, e aí é importante frisar isso, né? Por isso tentaram silenciar essa pesquisadora, por isso tentaram silenciar essa doutora, por isso não quiseram publicar o artigo dessa doutora, porque, a grosso modo, isso significa que todos esses milhões e bilhões de anos que nós contamos, né, que a humanidade conta para dizer que foi o tempo da evolução, blá, 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 que tudo isso é balela. Que tudo isso não passa de conto da carochinha. Por quê? Se o dinossauro encontrado ainda tinha tecido mole, ainda tinha vasos sanguíneos, né? Ainda estava nesse estado de pesquisa, isso significa que ele não tinha toda essa datação que as pessoas querem dar através da datação radiométrica, né? Essa datação radiométrica, ela vai variar de acordo com o modelo o qual você utiliza, ou seja, qual a forma que você faz a sua pesquisa, qual a forma que você faz a sua datação, isso vai influenciar drasticamente no resultado. E se você encontra tecidos moles que se degradam, né, que se desgastam, que se degradam, que se dilaceram em milhares de anos, como que eles podem ter milhões? Entende? Se eles se degradam em milhares, como que eles podem ter milhões? Então, de maneira geral, essa descoberta dela desafia a paleontologia evolucionista tradicional. E assim, nós bem sabemos que ninguém tem interesse em desafiar a teoria da evolução. Entende? Ninguém tem o interesse em desafiar os pressupostos que tentam tirar Deus para escanteio, jogar Deus para escanteio. Então, assim, essa descoberta, ela sugere, ela demonstra que a Terra e que esses animais são mais novos do que o que a paleontologia tradicional e evolutiva diz. É importante entender... Ô Diego, só para corroborar com você, você sabe que o Darwin ele tinha algumas preocupações dentro do campo genético, por exemplo, né, dentro da sua teoria, mas ele tinha algumas preocupações que parece que é jogado de escanteio quando se fala de evolução, por exemplo, porque a ideia que se tem do processo evolutivo é cravar aquilo como verdade para descartar a questão do criacionismo. Eu sou radicalmente contra isso. Porque não é porque você acredita, porque você tem que acreditar, porque você não tem comprovação. A gente tem documento, tem laudo, foi feito em laboratório, para ali, para lá, tudo bem, mas vem cá, mas você crava isso aí, que nenhum cientista crava, que você não tem comprovação de que o homem realmente veio de um processo evolutivo. Eu acho que é mais fácil você acreditar que Deus fez o homem adulto, no caso o Adão lá, né, do que esse processo de bilhões e bilhões de anos. Eu acho isso meio complicado. Só que assim, só para distinguir o que eu estou falando em relação a essa ideia do Darwin, que é a seguinte, o Darwin tinha uma preocupação que era a ausência do mecanismo de herança genética, ou seja, era um problema. Darwin não conseguia explicar como as características vantajosas eram transmitidas de pais para os filhos, ou seja, ele tinha essa preocupação na sua época. E ele ficava preocupado em relação a isso, não só sobre isso, mas também em relação, ele tinha preocupação em relação também à questão da natureza gradual da evolução, a questão do gradualismo, né, que era um problema, ou seja, em relação ao registro fóssil, ou seja, ele tinha essa preocupação, dentre outros assuntos, como, por exemplo, a própria questão do exclusivismo na seleção natural. Ele tinha essa questão de... essas preocupações inerentes a essa questão da evolução. Agora, você pega alguns assuntos, por exemplo, como esses, e você diz assim, não vamos se preocupar com aquilo que Darwin se preocupava, vamos apenas pegar o que é importante dizer e cravar que o homem veio de um processo evolutivo. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso, porque
As provas estão aí. E ia precisar de muito tempo. Ah, não, a gente tem tempo. Só que, por exemplo, a gente pega, por exemplo, um documento dessa doutora Ana, lá da Carolina do Norte, que descobriu um fóssil de um dinossauro, que tem moléculas mole dentro dele. Quer dizer, os dinossauros não viveram tanto tempo atrás assim. Quer dizer, que eles foram extintos há pouco tempo, de acordo com um relato bíblico, né? Quer dizer, torna-se uma pedra no sapato as preocupações de Darwin ou é maluquice da minha cabeça, ô Diego? Então, olha só, só fazendo um breve adendo sobre Darwin, antes de entrar propriamente no comentário, pouca gente sabe, mas Darwin, ele inicialmente ele foi teólogo. Parece meio contraditório, tá? Sim, cristão protestante, inclusive, exatamente. Isso. Ele não foi lá um primor de teólogo, né? Mas ele inicialmente ele foi teólogo, né? Ele fez teologia meio que por influência ou pressão familiar, mas ele chegou a cursar teologia, né? Embora não foi, como eu disse, um primor de teologia. Então, e Davi ele se revolta, né? Com essa questão de religião, com essa questão familiar. Então você vê o perigo de uma pessoa revoltada, né? Aonde uma pessoa revoltada pode chegar. Veja bem, no tempo de Darwin não se tinha conhecimento de genética, né, como temos hoje. Mas só que se você olha hoje, mesmo com o avançar das pesquisas na área de genética, né, você não tem clareza sobre essas mutações. Né? Você não vê, por exemplo, em nenhuma pesquisa de laboratório, em um ambiente controlado, em um ambiente programado, feito para aquilo, desenvolvido, trabalhado para aquilo, para essas experiências, você não vê novas informações complexas de forma direcionada sendo passada. Porque, veja bem, DNA, gente, ele armazena e transmite informação. E você não vê esse modelo de replicação em nenhum laboratório. Entende? E aí, para essa ideia de evolução, você precisa de, como o pastor Carlos falou, de um processo lento, gradual e sucessivo. Ou seja, tem que ser lento, você precisa de milhões de anos. Por isso, a pesquisa da doutora estadunidense não é publicada, por isso não é debatida, porque se você acaba o tempo, se você encurta o tempo, então você mata um dos primórdios da evolução, que é o lento. O gradualismo, por exemplo, que é o segundo, né? Lento, gradual e sucessivo. O gradualismo, que são essas mudanças lentíssimas e contínuas, né, de milhões de anos. Só que o registro fóssil mostra outra coisa, eles mostram saltos repetidos, né, como, por exemplo, esqueci-me agora, a explosão cambriana, né, por exemplo, é o aparecimento abrupto de várias espécies de família. Então, isso quebra com a teoria da evolução, porque não dá esse espaço de gradualismo. Entende? Então você tem esses três pilares na teoria da evolução: lento, gradual e sucessivo. E aí o pior de todos é o sucessivo, porque o sucessivo sugere que deveria continuar sucedendo. E você olha para o dia a dia, você não vê. Parece tosco o que eu vou falar aqui, mas é para ficar fácil de entender. Você não vê macaco virando homem. Entende? Você não vê gato virando onça. Você não vê cachorro virando leopardo. Isso não existe. Essa observação, ela não existe nem em laboratório. O máximo que nós temos de observação são o que nós chamamos de microevolução. Microevolução são as mudanças pequenas que são suscetíveis ao ambiente. Quando você se adapta ao ambiente. Diego, é exatamente isso, é exatamente esse argumento que eles usam. A evolução, como nós conhecemos hoje, é microevolução. Tudo bem, a microevolução é razoável. Agora, o que esses caras defendem é evolução, são big evoluções. Ou seja, macroevolução, né? É macroevolução. Quer dizer, cara, a questão de microevolução, olha, parabéns, tá positivo, correto. Agora, essas macroevoluções, essas big evoluções, cara, não existe. Quer dizer, são espantalhos levantados dentro do contexto do científico. Vamos pegar questões embrionárias, vamos mexer com questões de moléculas, Cara, não funciona. Quer dizer, trancado dentro do laboratório, você até consegue desenvolver alguma coisa próximo a uma grande evolução, a uma big evolução. Agora, no mundo real, cara, você tem que ter muito tempo. E como eu sou crente,
Eu não acredito que nós temos tempo hábil. Mesmo assim, porque o dilúvio, por exemplo, refuta essa ideia dos bilhões e bilhões de anos. Dinossauro, por exemplo, que você falou agora muito bem sobre a questão do dinossauro, da existência, e de que eu acredito que eles morreram no dilúvio, né, pereceram durante o dilúvio. Quer dizer, tem fósseis aí. A doutora, por exemplo, a norte-americana, a doutora Ana, ela descobriu, então, essas moléculas mole, tecido mole em dinossauro, que diz, olha, isso aqui é a prova de que eles foram extintos não tem muito tempo. Quer dizer, é muito fácil os caras chegarem e falar assim, é verdade, a gente realmente tem que corrigir isso aqui, só que tem que mudar muita coisa, né? Bibliotecas e livros e conceitos do mundo inteiro, não? essa ideia de macroevolução, ela é defendida, né? Ela é blindada, como eu falei. Qualquer trabalho acadêmico que você desenvolve contrário à ideia da macroevolução, você é barrado. As pessoas, elas precisam proteger esses bilhões de anos, esses milhões de anos, esse tempo praticamente que é eterno, eles precisam proteger isso para dar tempo da evolução se desenvolver. Só que, assim, por mero exercício intelectual, suponhamos que a Terra tenha bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas aí você precisa de outro elemento, você precisa do elemento milagre. Você precisa de um milagre para que a evolução dê certo. Primeiro, que a teoria da evolução, na verdade, o nome deveria ser teoria da mutação, porque são mutações genéticas. Só que quem te garante que mutações são evolutivas? Porque não podem ser secundárias? Porque não podem ser regressivas? Porque tem que ser evolutivas? E quando você olha para a realidade, geralmente as mutações em seres vivos de genética nunca são para melhores. Você tem um exemplo por exemplo, de Pitbull, que foi produzido, né? Não uma espécie, mas teve uma mudança de genes em laboratório. Vê o Pitbull hoje, cara. A dificuldade que é para um treinador, uma pessoa treinada, se relacionar com o Pitbull, controlar. Tem casos de que você está com o Pitbull desde pequenininho ali e tal, mas são exceções à regra. Então, as mudanças, elas nunca são, raramente são para melhores. Geralmente, elas são degressivas, geralmente elas decaem e não evoluem. E você precisaria ter esse milagre de que todas as mutações genéticas fossem para melhor, tanto para a adaptação do corpo, como para a adaptação do pensamento, por exemplo. Como que a teoria da evolução explica o pensamento, como que surge o pensamento, a consciência, como que surge a consciência, como que a teoria da evolução explica, por exemplo, a fala, da onde surgiu a fala, como que os homens conseguiram desenvolver uma linguagem de comunicação e como surgiu tantas línguas. Então a teoria da evolução é cheia de lacunas. Só que questionar a teoria da evolução, eles dizem que é anticientífico, mas justamente a ciência é o debate, a ciência justamente é contrapor pontos. É preciso botar os pontos na mesa, fazer o contraponto, é preciso fazer as réplicas, as téplicas, as pesquisas, as análises, os artigos, é preciso se estudar, se fomentar a pesquisa. Se você cerceia o outro ponto, você não está fazendo ciência, porque a ciência é justamente trabalhar em busca daquilo que você não sabe, descobrir algo novo. E quando você chega e diz assim, não é assim, pronto, acabou, é a teoria da evolução e não há espaço para o debate, você cerceou a fala. O negacionista, você nega o debate científico. E não quem está propondo novas ideias, quem está propondo novos olhares. Entende? Não, perfeito. Você sabe que a gente está caminhando por. Gente, isso aqui faz parte do bojo, tá? Do dilúvio. Isso é importante isso aqui. A gente está falando sobre dilúvio, que de fato aconteceu, mas isso aqui entra no contexto. Você sabe que eu estava estudando é assim, todas as vezes que eu faço uma live, eu preparo um esboço. E esse esboço, futuramente, depois pode virar um livro. E eu estou tratando de um material que eu falo sobre o determinismo biológico e a criação. Né? Eu encontro, então, dentro da criação, o determinismo biológico, a questão biológica na criação. E eu preparei um material, quando eu falo sobre o ACG e o T, que é a adenina, citosina, guanina e a timina, que são os compostos do DNA que tem em cada indivíduo. Você sabe que foi feito um sequenciamento que produziu resultados que foram surpreendentes relacionados com as semelhanças entre humanos? De dado de que cada um de nós se diferencia uns dos outros em apenas 0,1% no DNA. Isso aqui em sequência genética, pegando ali adenina, citosina, guanina e timina, que é o composto DNA de cada indivíduo. Então foi feito um sequenciamento e resultado.
todos os seres humanos, eles possuem semelhança entre si, e é apenas 0,1% do DNA. Ou seja, o código, a questão do genoma define as variações entre pessoas e suas características como cor de pele, a estrutura, a propensão física para ficar doente, assim por diante. O fato de que a sequência do genoma humano ser 99,9% exatamente a mesma em todas as pessoas pode ser um indicativo de que a origem única para a vida, ou seja, essa questão do DNA, do genoma, essa sequência da adenina, citosina, guanina e timina, dentro desse sequenciamento de genoma, indica que o homem teve uma única origem, ou uma mesma origem, ou seja, aponta para o Adão, criado por Deus lá no jardim. Quer dizer, é muito fácil você fazer essa conta, você equalizar nesse sentido, e você correr para o texto bíblico e você dizer, não, realmente a Bíblia tem razão, quando diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra ali é yassar, né, façamos ali, que é dar o sentido de fazer, de moldar, de realizar, de criar, etc. Ou seja, Deus fez o homem com esse sequenciamento do DNA, colocando ali a adenina, a citosina, a guanina e a timina. Ou seja, o ser humano ele tem uma mesma fonte, ele vem de uma mesma origem, de uma única matriz. Ou seja, a origem da vida vem de um mesmo sentido, e não de um animal, como o macaco, por exemplo, como você falou agora há pouco. Então, aí, se você pega, por exemplo, o Adão Y, né, e a Eva mitocondrial, e você muda um parâmetro na pesquisa, você muda um parâmetro na análise, você tem um resultado diferente daquilo que tradicionalmente é exposto, né? De que há uma diferença entre o Adão e a Eva mitocondrial, de que são de épocas diferentes. Mas se você muda um parâmetro só, na forma como você mede, você tem um resultado diferente colocando Adão Y e Eva mitocondrial em pé de igualdade cronologicamente. E aí você pega essa sequência de DNA de 99,9% atrelado ao Adão Y e à Eva mitocondrial, você tem, inegavelmente, a ciência se rendendo ao Criador. Ó, sabe o que é interessante, Diego? Esse seu comentário é o seguinte, porque assim, vamos lá, você pega lá a Eva mitocondrial, o Adão Y, etc., e você traz isso para o campo científico, é razoável, cara. Dá para discutir isso, dá para a gente pensar sobre esse assunto, só que os caras fazem o quê? Eles pegam isso e jogam lá para escanteio e falam, não vamos pensar nisso agora. Quer dizer, cara, é mais fácil para eles debruçar sobre uma ideia darwiniana de um processo big, né, de evolução, macro de evolução, que necessitou de bilhões e bilhões e bilhões de anos para ter o que tem hoje, do que você falar, cara, vem cá, senta aqui, olha, Deus fez o homem adulto. Né? O homem tem uma única origem, né? Quer dizer, você acha que eles vão um dia se curvar para esse ponto teológico ou sempre vão refutar essa questão? Diego, qual que é a sua ideia? Pastor Carlos, nós oramos, né, que um dia, assim, um fato um dia todo joelho se dobrará diante do Salvador, né? Agora é melhor que seja agora, né? É melhor que seja por convencimento do Espírito Santo, né? Mas todos se dobrarão perante o Criador. A gente torce, né? Nós que estamos aí militando, torcemos muito, né? Oramos para que as pessoas façam ciência de verdade, livres dos pressupostos naturalistas. Pressuposto naturalista que eu falo, não naturalista de pesquisa, mas naturalista de ateísmo, né? De ceticismo, de negação de Deus. Nós torcemos sim que as pesquisas um dia sejam livres desses pressupostos ateístas, mas assim, o cenário é muito difícil, né? O cenário é muito difícil de que essa realidade venha a mudar, porque o homem, em seu coração, ele não deseja a Deus, né? Ele não deseja buscar a Deus, né? Então, pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo e que recebem o dom gratuito de Deus, que se entregam ao Evangelho, que se entregam a Cristo, que aceitam a graça de Deus, elas têm as suas vidas transformadas. Mas, fora isso, o homem natural, ele está diametralmente oposto à vontade de Deus, né? Então, se render à vontade de Deus,
é algo assim inimaginável, né? Se render ao que as escrituras diz é algo inimaginável. Teve homens que eram ateus, não sei se os irmãos devem conhecer o pastor Tasso de Curro, por exemplo, é um doutor, assim, um apologeta fora de sério. Ele era ateu e ele se converteu ao cristianismo, ele foi se convertendo, né? Ele foi se convencendo pelo argumento intelectual, pela pesquisa científica dele, ele foi esse argumento, peraí, não tem como ser assim, tem que ter um criador, tem que ter um Deus, e aos poucos ele foi se convencendo, né, através do contato com C.S. Lewis, que ele conta que foi o apogeu, o ápice, né, da sua conversão. Mas muitos cientistas, eu creio que são muitos cientistas que são ateus hoje, eu creio que no futuro estarão professando a fé. Mas a ciência como um todo, né, os cientistas como um todo, eu acho muito difícil que a ciência um dia ela dê o braço a torcer, né? Os cientistas, né, como um todo, deu o braço a torcer. Mas nós continuamos fazendo a nossa parte, fazendo a apologética cristã, orando para que isso aconteça, né? Porque o nosso Deus é o Deus que muda as probabilidades, né? O nosso Deus não se prende aos números de Pitágoras, à matemática terrena. O nosso Deus é um Deus que está além disso. Então nós continuamos o nosso trabalho orando para que essas pessoas sejam iluminadas pela verdade do Evangelho. Ô, Diego, que chegou o material de pesquisa? Se eu não me engano, o artigo científico é de 1987, da Rebecca Kahn, do Mark Stone King e de Alan Wilson, sobre a Eva mitocondrial, que fala ali sobre a questão do DNA mitocondrial, da origem do homem ser de uma única mãe, etc. e tal, que aponta para Eva nesse sentido, não é? E é claro que os ateus de plantão vão refutar essa questão, mas é um documento científico, acadêmico, por que não abraçar, hein, Diego? Por que não dizer, gente, é um documento, tá aqui? Porque os caras pegam aí historinhas e querem transformar num apogeu como se fosse verdade científica absoluta. E aí tem um documento científico dizendo, olha, tá aqui, ó, foi feito o rastro genético e o homem ele tem uma única mãe, uma única origem, uma única sequência de DNA. Tá aqui, mesma coisa o Adão, Y, etc e tal. Por que esses caras não se rendem? Seria uma atuação diabólica, maligna, atrelada à ideia teológica do Gênesis literal? Porque assim, o Gênesis literal diz que Deus fez o homem, não é? Deus fez o homem. Ou seja, é algo maligno, não é só científico. Você consegue entrar nesse campo também ou não? Como é que você vê isso? Sim, a Bíblia diz que o príncipe das trevas opera nesse mundo, né? E que o mundo jaz no maligno, né? Tem muitas coisas que, aí já falando mais no campo da fé, que é ação, sim, demoníaca, é ação maligna, contra a palavra de Deus, contra as verdades bíblicas. Por exemplo, por que em Israel, naquela região ali do Oriente, vai ter tanta guerra, né? Porque sabe que se escavar ali, vai achar muita coisa. Se começar a escavar ali, vai achar muita coisa que confirma a palavra de Deus. Então, sim, há sim uma ação espiritual maléfica por trás, né? Tentando cegar cada vez mais os olhos dos incrédulos. Pastor, dá uma olhadinha no chat privado aí, por favor. Tá bom, não. Olha, Diego, acho que a gente vai caminhando para o final. Eu não sei que. Cadê? Tá aqui. Tá. Sim, eu também. Olha, Diego, eu quero agradecer a você por você ter disponibilizado aí o seu tempo e vir aqui no canal participar comigo. Que alegria no meu coração de receber você aqui. E você veio só brilhantar, enriquecer aqui o meu canal. E você sabe que você pode contar comigo para o que você precisar. Olha, talvez eu estou no Brasil agora, no final do ano. Eu vou passar para a gente tomar uma Coca-Cola e comer uma pizza junto, da glória a Deus e aleluia, tá bom? Talvez eu vá assim agora em dezembro, eu te dou um toque, a gente vai conversar, sair para tomar comer alguma coisa, bater um papo, e vai ser fazer uma live junto, quem sabe. E uma honra e um prazer ter você aqui, tá bom? Deixa aí suas considerações, fale do seu canal. Aliás, vou deixar aqui o seu canal aparecendo aqui enquanto você fala as suas considerações finais. Muito obrigado, meu amigo. Bom, pastor Carlos, eu agradeço o senhor pela oportunidade, né, por me ceder esse espaço. Peço que me perdoe qualquer falha. Agradeço a audiência, né, por nos emprestar os ouvidos e nos ouvir atentamente até o final. Louvo a Deus pela sua bondade, graça e misericórdia, pela sua luz, compaixão, piedade e amor derramado em nossas vidas, em nossos corações, por nos conceder essa oportunidade rica e preciosa de falar de sua palavra inerrante,
tá? A Bíblia ela é inerrante, ela é perfeita, ela é fiel, verdadeira e fidedigna do jeito que tem que ser, porque ela é a palavra de um Deus perfeito, de um Deus inerrante, de um Deus fidedigno. Então a Bíblia reluz e reflete a imagem desse Deus perfeito. A Bíblia é perfeita em toda a sua constância, e especialmente em seus autógrafos. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos ouvintes. O meu nome é Diego Fernandes, eu sou cristão, pesquisador. Atualmente eu já tenho alguns cursos, né? Atualmente eu estou fazendo reciclagens em História e Teologia. Faço parte do grupo de pesquisas da FABAD. Nesse momento estamos desenvolvendo uma pesquisa científica que vai virar artigo científico sobre o pentecostalismo no Brasil, teologias práticas de presença social. Sou pesquisador também da área da teologia arminiana. Tenho algumas formações aí, mas, enfim, não gosto muito de ficar citando formação, porque eu acho que a autoridade está no argumento e não no diploma. Tem um canal no YouTube chamado Apologeta Diego Fernandes. É um canal que estava... eu só tinha mesmo ali, postar um vídeo ou outro, mas tem uns 10 dias, 12 dias que eu estou trabalhando firme nesse canal, então convido a todos a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, dizer o que achou, dar sugestão de vídeos, né? Vamos estar fazendo aí uma live semanal, pelo menos, 1 ou 2 semanal. E lá você acha muito conteúdo apologético, né? Voltado às áreas as áreas de minha especialidade, que é história, arqueologia, teologia. Lá você encontra. E lá também você vai encontrar, a partir da semana que vem, meu blog, onde você vai poder baixar gratuitamente alguns livros em PDF de nossa publicação. Então, convido a todos a estarem nessa batalha conosco, comigo, com o pastor Carlos, com outros apologetas que estão aí despontando nesse campo de batalha. Amém? Meu amigo, bom descanso para você e grande abraço. E se Deus quiser, a gente vai estar junto pessoalmente aí no Brasil, tá bom? Grande beijo no seu coração. Deus te abençoe grandemente. Sigam aí, pessoal, o apologista Diego Fernandes. Grande abraço, meu amigo. Deus abençoe. Fica com Deus. Poderosamente. Pessoal, olha que participação maravilhosa que tivemos aqui hoje no nosso canal do apologista, o Diego Fernandes. Sigam aí o canal dele, que tem muito material lá importante que vai te ajudar e vai te edificar. Bom, eu quero agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso que nós passamos aqui em sua presença. Estudamos aqui hoje bastante sobre o período antediluviano, diluviano e pós-diluviano. Espero que você tenha sanado aí as suas dúvidas, as suas interrogações e que você possa se inscrever no canal, se tornar membro do canal, deixar aí um comentário, deixar aí o seu like, tá bom? Grande abraço para você e para toda a sua família. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.